Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Estamos começando mais um shiur de Shabbat. E hoje eu quero abordar um tema que, de uma certa forma, teve a ver com a paraxá de hoje cedo, a paraxá de Balak, e que tem a ver com a postura que devemos ter diante do segredo. O segredo ou o sagrado? O que vale mais? Nossos sábios dizem que não adianta você ter a chave do cofre, mas não ter a chave da sala onde está guardado o cofre. Não vai adiantar nada. Essa é a diferença entre o segredo e o sagrado. Quem faz muito esse trocadilho é o rabino Milton Bonder, que escreveu um livro em resposta a um livro, um best-seller muito conhecido no mundo todo, que é O Segredo. E o livro O Segredo fala da lei da atração, não é isso? Aquilo que você determina, aquilo que você fala é aquilo que você acaba atraindo para você. O Milton Bonder, que é um rabino liberal, vamos dizer assim, reformista, por estilo, mas de estudo cabalístico, muito embora não use a Cabalá como se usa comumente, ele faz muito mais uma abordagem de autoajuda, usando a Cabalá no sentido da autoajuda, parecido com o caminho que eu gosto de trabalhar na Cabalá, dentro daquilo que a gente vem conversando, daquele curso que nós ainda vamos retomar, que é a Cabalá do autoconhecimento. Ele não faz exatamente isso, mas ele escreveu vários livros, a Cabalá do dinheiro, a Cabalá da comida, e assim por diante. E ele faz uma abordagem desse tipo, né? E ele escreveu um livro chamado O Sagrado. E por coincidência, não foi proposital que eu mencionei ele, mas por coincidência, esse livro é um livro sobre a paraxá de Bilam, né? A gente chama paraxá de Bilam, não existe paraxá de Bilam, paraxá de Balak, mas Bilam acaba roubando a cena ali na paraxá. Ele é o personagem principal. De novo, Korah não era o personagem principal da paraxá que levava o nome dele, sim, Moshe. De novo, Balak não é o personagem principal da paraxá que leva o nome dele, é Bilam. Bilam rouba a cena da paraxá de hoje. E por que ele rouba a cena? Quem era Bilam? Bilam era um homem inteligente, um homem esperto e até um certo ponto um homem sábio. E ele era um homem que conhecia os mistérios. Então, a primeira lição que nós devemos tirar dessa situação toda é que conhecer os mistérios resolve muito pouco o nosso verdadeiro problema. Conhecer os mistérios não nos faz melhores, apenas nos faz mais inteligentes, mais cultos.
e nos faz nos destacarmos dos demais. Mas, na prática, conhecer o segredo não modifica em nada nem o nosso caráter e nem o mundo que nos rodeia. E esse é justamente o caminho que alguns de nós acabamos tomando no segmento da nossa aproximação de Deus. E hoje, com a popularização da informação, o que acontece? Antes você, para aprender alguma coisa, você tinha que ter um professor. Todo mundo cursava com alguém. E antes mesmo da escrita, ou da imprensa, vamos dizer assim, alguém não tinha como ter acesso ao conhecimento, senão pelo trabalho de um mestre, de um discípulo, era o padrão mestre-discípulo. Quando a imprensa foi inventada, lá no século XVI, por Gutenberg, a Igreja Católica disse que aquela máquina que Gutenberg havia inventado era a máquina de Satanás. E ela foi chamada a besta. A besta. Gutenberg foi perseguido e sua máquina foi proibida na Europa por força da igreja. Por quê? Porque a igreja não tinha nenhum interesse das pessoas na popularização do conhecimento. E uma das primeiras coisas que Gutenberg fez foi imprimir a Bíblia. Eu não quis dizer que é o primeiro para não arriscar estar errado. Então, vou dizer um dos primeiros. Talvez tenha sido o primeiro. Ele popularizou o conhecimento. Da mesma forma que a Bíblia Vulgata tem esse nome, porque ela foi escrita no latim, no baixo latim, no latim comum, não o latim clerical, que era falado dentro das missas. Ele foi escrito em um latim que as pessoas falavam na época. Por isso ela é chamada Bíblia Vulgar, Bíblia Vulgata. Então a palavra vulgarizar vem daí. O que é vulgarizar? Tornar comum. Deixar de ser especial, ok? Uma coisa só é especial enquanto ela não é generalizada. Então, é claro que, graças a Deus, Baruch Hashem, porque a imprensa tornou o conhecimento acessível a todo mundo. Para eu ter uma Torá em casa, só se eu tivesse um pergaminho na época dos profetas. Hoje, só aqui na nossa sinagoga tem pelo menos uns 10 Rumash. Algumas pessoas nem precisam trazer, a gente pega o que está aqui para ler, o que é muito positivo. Na nossa biblioteca hoje, na nossa sinagoga, tem mais de 500 livros. Isso é maravilhoso. Ok. O problema é quando o conhecimento passa a ser interpretado e confundido como informação. E informação e conhecimento são coisas completamente diferentes. Por exemplo, os livros trazem conhecimento. A internet traz informação. A internet pega textos do livro, pedaços de um livro, e o recorta, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca lá na internet. Então você pode baixar um estudo na internet ou acessar um estudo na internet, onde estarão listadas lá 20 ou 30 citações do Talmud, mas sempre serão citações. E uma pessoa que lê aquilo vai dizer: eu li no Talmud. E informações podem ser falsas ou verdadeiras. Sem considerar a veracidade do argumento. Então eu tenho lá 30 citações do Talmud, e a pessoa fala: eu li no Talmud está escrito que
Não, porque o Talmud está escrito. É uma informação que se tornou uma informação que se tornou uma informação. E nós estamos sendo meros repetidores de informação. O conhecimento só vem quando você pega o Talmud e vê se é verdade. E ainda assim, será uma informação, porque aquele aspecto que citado no Talmud está sendo pinçado de um contexto que a pessoa desconhece. Por aquele ponto de vista. Eu posso fazer isso com a Bíblia, eu posso fazer isso com o Talmud, e eu posso fazer isso com qualquer outra coisa. Posso fazer isso com qualquer outra coisa. Você pode pegar as minhas palavras aqui, recortar do meu vídeo e formar um outro vídeo, onde essas palavras vão ser contra mim. Como qualquer um pode distorcer o que quiser. O próprio Keif HaShalia, falando sobre o seu colega Shaul HaShalia, falou: o Rav Shaul fala coisas difíceis de compreender, que alguns olha aí, vendo aí? Que alguns ignorantes torcem para a sua própria condenação. Então tudo pode ser distorcido, tá? E num tempo em que informação é tudo, onde quem tem mais informação, quem é melhor informado, tende a se destacar dos demais, informação é o que mais se vende hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade onde paga-se bem e cobra-se muito por informações. E eu quero usar de novo um argumento de um filósofo que eu vi esses dias falar na internet, mas eu assisti a palestra inteira, não apenas o pedacinho que me coube, onde ele estava dando uma palestra sobre as redes sociais, sobre Facebook e sobre internet de uma forma geral. A comunicação através das mídias sociais. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, muito bom. E ele fala o seguinte: o problema hoje é que nossa sociedade vive de likes e visualizações. Então, eu vou numa montanha, tiro uma foto, posto no Instagram, posto no Facebook, posto no Twitter, coloco hashtag subir a montanha, hashtag partiu Everest, onde a minha experiência só é de fato percebida como minha, baseada na quantidade de likes que a minha foto vai ter no meu Face ou visualizações no YouTube. Não se trata de alguém que tem algo importante para dizer e que gostaria que mais pessoas pudessem saber. Trata-se de alguém que precisa da aprovação geral para se sentir bem com sua própria experiência. Tem sentido eu chegar para você e falar: olha, você viu minha roupa nova? Você achou bonito? Legal. Aí eu chego de novo no Samuel: você viu minha roupa nova? Você achou bonito? Você viu minha roupa nova? Você achou bonito? Você vai achar ridículo se eu fizer isso aqui, né? Mas se eu fizer hashtag minha roupa nova, colocar no meu Face, e tiver 105 curtidas na minha roupa nova, ninguém vai achar estranho. Eu preciso de curtidas sobre a minha roupa nova. Eu transferi, é a terceirização da experiência genuína. Eu não me sinto bem sozinho com minhas próprias experiências. Eu preciso saber o que as pessoas acham sobre a minha experiência. O pior quando não é nem na montanha, vou
na academia agora. Partiu academia. Indo no supermercado. Partiu Mercadorama. Partiu. Não é? Essa é a nossa sociedade. A sociedade de likes e visualizações. Enfim. E ele falou o seguinte, que estava numa aula de filosofia e fez um Ctrl+C, Ctrl+V de 2 ou 3 parágrafos de Nietzsche, filósofo alemão. Colocou numa prova para os alunos, para que eles comentassem. O rapaz deu 2 parágrafos do Nietzsche e começou seu comentário dizendo: não concordo com Nietzsche. O professor falou para ele: se você estudasse Nietzsche, você precisaria de 20 anos estudando Nietzsche para entender Nietzsche. Depois mais 20 anos para, quem sabe, poder dar uma opinião que fosse sobre o que o Nietzsche realmente disse. E você, baseado em 2 parágrafos do Nietzsche, tem a audácia de dizer que não concorda com ele. Essa é a diferença entre informação e conhecimento. A informação, ela se baseia num fragmento, enquanto o conhecimento, ele se baseia num contexto. Eu vi uma batida entre 2 carros no trânsito de Curitiba. O que você teve? O que eu te disse? Eu te dei uma informação. Conhecimento seria dizer a placa do carro, o nome das pessoas que estavam dirigindo o carro, o RG, o CPF delas, saber o que aconteceu antes delas pegarem o carro para dirigir. E por que de fato aconteceu esse acidente. E eu conheci a engenharia de tráfego de Curitiba, saber até que ponto ela poderia melhorar, para que novas situações não se repetissem dessa maneira. Isso seria conhecimento, não apenas uma informação. Porque a informação apenas compartilha o seu próprio ponto de vista. Compartilha um fato. O conhecimento entende o fato. Informação é só informação. Conhecimento é diferente. E baseado em tudo isso, nós temos a figura de Bilam como alguém que tinha conhecimento, mas que vendia informação. E a diferença, então, entre o segredo e o sagrado é que o segredo é conhecer. O sagrado é saber o que fazer com o que você conhece. Essa é a diferença entre o segredo e o sagrado, de acordo com Milton Bonner. E aí eu quero pegar esse tema que a gente está trabalhando aqui para falar o seguinte. Quero pegar um texto do Pirkei Avot, não todo ele, metade dele, apenas a segunda parte da Mishnah, que é o capítulo 2, verso 15, Passuque 15 do Pirkei Avot, que fala aqui: aquece-te ao fogo dos sábios, mas toma cuidado para não te queimares. A sua mordida é como uma raposa, e a sua picada como a do escorpião. Seu sopro é abrasador, e todas as suas palavras são carvões ardentes. O que significa isso? Você deve conhecer o que é ensinado pelos sábios, mas também não tentar ir muito além, porque você pode não estar conhecendo realmente o que está ali e fazer uma tradução errada do que você está estudando. Para que serve uma fogueira? Para aquecer. Para aquecer. Para queimar.
Para queimar, não. Para que serve para queimar a lenha, né? Quer dizer, mas pode queimar. Sim, pode queimar uma pessoa, pode fazer uma fogueira para fazer um ato de fé, né? Da Inquisição, verdade. Verdade, sem razão. Mas para que serve uma fogueira? Para aquecer, para iluminar, não é isso? Afugentar os animais, os mosquitos, os outros animais. Segurança. Mas você vai mandar uma criança acender uma fogueira? Não vai. Porque uma criança não sabe a diferença entre o perigo de uma brasa e um pedaço de pau qualquer. E aí eu quero fazer uso um livro bem antigo aqui, que é o Ética do Sinai, que eu gosto muito, que é do Irving Bunin, rabino Irving M. Bunin. É uma tradução do inglês. Um livro bastante antigo, Ética do Sinai, que é, na minha opinião, um dos melhores comentários sobre o Pirkei Avot que já se fez no mundo. Com todo respeito ao Rambam, que também comentou, mas essa daqui foi bem mais longe. E é de aplicação pessoal. E ele aborda esse assunto da seguinte maneira: assim como na natureza o fogo é tal que, se um homem chega perto demais, ele se queima, e se afastar demais, sente frio, assim, por analogia, um homem só pode se aquecer no fogo dos sábios, diz o Midrash, por vivemos num mundo frio, hostil e desatinado. Precisamos do calor vivificante da Torá, que nossos sábios ensinam. Mas, para aquecer-se ao fogo, é preciso manter uma certa distância e deixar que o calor dele o atinja por radiação. Num arrombo de entusiasmo você for atingido por uma brasa ardente, os resultados podem ser desafortunados. A metáfora é uma alusão clara à importância de manter-se uma distância adequada a respeito de nossa atitude para com os sábios. Nossos rabinos da Mishnah e do Talmud ensinam os caminhos do bem e do mal, o que fazer, o que não fazer, e é nossa tarefa, e é a tarefa de nos posicionarmos a uma distância prudente para receber as influências benfeitoras de sua luz e de seu calor. Seria muito atrevido e temerário fazer aquilo que alguns críticos e pretensos modernistas estão fazendo, na opinião dele: pegar as brasas ardentes. Nos apoderamos dos ensinamentos ardentes e eternos, das sagradas palavras de iluminação, e tratá-las como algo banal e comum. Os assim chamados eruditos, entre aspas, creem poder penetrar nos pensamentos e intenções mais íntimas dos nossos sábios e assim explicar, supostamente, como estes gigantes espirituais estavam meramente respondendo às influências econômicas ou que empregavam interpretações arbitrárias e infundadas nos textos das Escrituras por motivos e finalidades pessoais. Faríamos muito bem em adotar a postura de sua humanidade adequada de um estudioso não-judeu que escreveu, considerando os séculos de intenso estudo devoto à Mishnah e a literatura associada a ela pelos comentaristas, judeus desde o tempo do Talmud até os dias atuais, ignorar ou rejeitar seus resultados é tão presunçoso quanto imprudente. O que ele quis dizer com isso? Que as palavras que os sábios nos trazem são frutos da experiência dos sábios. É um tipo de vinho que não serve para o meu odre, porque o meu odre é novo. Exatamente. Então, como resolver o caso de um odre frágil poder receber
vinho bom ou vinho velho, um vinho depurado, ou de receber um vinho novo para ele próprio, algo recém-saído de sua experiência pessoal, sem arrebentar o odre. O segredo está, primeiramente, na quantidade. Você coloca um pouco, depois coloca mais um pouco, e assim por diante. Não estoura. É o que fazem quando as pessoas hoje em dia estão buscando tomar, buscando conhecimento. É sobre isso que eu quero falar. Porque as palavras da Kabbalah são palavras oriundas de uma experiência. De uma experiência que nossos sábios tiveram enquanto indivíduos com sua própria espiritualidade. E nessa experiência de nível pessoal que cada um deles tiveram, dada a sua experiência passada, dado a sua trajetória, dado ao fato de eles terem sido iniciados desde criança, nos ensinamentos que eles conseguiram ter, no aprendizado que eles conseguiram obter, então, qualquer coisa que eles disserem deverá ser entendida a partir de sua própria mente, a mente deles, para só então entender o que ele realmente quis dizer. Como o professor falou em relação a Nietzsche, é preciso ler Nietzsche por 20 anos para entender Nietzsche, e mais 20 anos para querer discordar do Nietzsche. Um leigo de filosofia vai ler Nietzsche e vai, depois de terminar de ler o primeiro livro do Nietzsche, vai fechar o livro e vai olhar para o lado e vai falar para você: Jacob, sabia que Deus está morto? Sabia que não existe o bem e o mal? Por que não existe? Porque Nietzsche falou que não existe. Ótimo, Nietzsche trouxe a experiência dele sobre o que é o bem e o mal. É a experiência de Nietzsche. Então, esse é o perigo quando nós, na nossa ignorância, na nossa pouca experiência, nos aventuramos em obter, na linguagem dos sábios, uma forma de nos projetar. E é exatamente esse o espírito do Bilam. Pegar carona no barco dele. Sim, você está correto. Mas o que eu quero dizer é mostrar que sabe. Mas o que Bilam vendia? Qual era a mercadoria de Bilam? O ilusionismo. Mas ele fala uma coisa importante. Ele fala algo interessante aqui. Um vendedor de sonhos. Uhum. Hã? Marqueteiro. Um belo marqueteiro. Vamos falar, diga-se de passagem, um ótimo marqueteiro. E uma marca de multimídia. Não, senão ele tinha falido já, né? Foi mais forte do que eu. Olha aqui. Versículo 3º do capítulo 24 de Números. E proferiu seu discurso e disse: palavras de Bilam, oráculo de Bilam, filho de Beor. Como é que ele começou? Falando em seu próprio nome. Dizendo de quem ele era filho. Oráculo do homem de um olho só que enxerga o bem. Quer dizer que ele era cego muito. Nessa tradução, sim, na tradução Ferreira de Almeida está diferente. O olho que tudo vê no meio da testa.
Olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso. Olha só. O que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso. O camarada era Bem modesto. bem super modesto. Porque eu estava conversando com Deus hoje de madrugada e Deus me falou que é um negócio para falar para vocês aqui. Agora eu sou aquele que fala em nome de Deus. Você já pensou, rapaz? Toda vez que Moshe Rabbeinu falava, ele dizia: assim disse o Eterno. Assim disse... É o meu, pode deixar. Pode deixar. Assim diz o Eterno. Não fui eu, não foi o Arão, não foi Miriam, foi Hashem. Quando fala que Moshe era o homem mais manso da terra, vou de novo corrigir essa expressão, o mais humilde da terra, é porque tudo que Moshe falava, ele falava, foi Deus que falou. Quando ele foi enfrentar Korah, ele falou, olha, para que você veja que nada do que eu fiz, fui eu que fiz. Não foi de mim mesmo. Ele poderia ter falado, agora você vai ver com quantas canoas se faz um pau. Agora você vai ver, você que está aí falando isso aí de mim, agora você vai ver. Caiu a sua casa. Você vai ver agora o que vai acontecer. Porque você estava pensando, estava falando com quem? Você estava falando aqui comigo, aqui, cara, o Moisés, o que fez o mar abrir em duas partes. Não. Esse é Bilam, não é Moisés, não. Esse é o Bilam. É muito perigoso quando nós usamos as palavras dos sábios para nos engrandecer. Quando a gente quer aumentar o nível de erudição para, por meio disso, me projetar. Qual é o objetivo da erudição, afinal de contas? Qual é o objetivo dela? Na verdade, ele serve para você, se quiser buscar o poder levar os outros também. Não somente para se engordar daquilo, nem trazer estrelas para você mesmo, né? Para o seu Eles são transformados em mestre. Depende para que você vai usar. Eu acho que o conhecimento deve guiar a prática. Se não for para fazer, então não tem por que conhecer. Salomão falou o seguinte: os olhos do sábio conseguem enxergar, enquanto o dos tolos permanecem na escuridão. Para que serve a sabedoria? Para que a gente enxerga? Para poder caminhar. Para não tropeçar. A sabedoria é uma lanterna. Ok? E realmente, uma pregos fala. É uma lanterna, luz para os meus caminhos. A palavra. Entretanto, o mesmo destino guarda. Entretanto, o mesmo destino os aguarda. Destino de quem? Não. Os olhos do sábio conseguem enxergar. Os tolos perambulam na escuridão. Entretanto, o mesmo destino a ambos aguarda. Qual é o destino do sábio? A morte. Qual que é o destino do tolo? A morte. Os dois vão para o mesmo buraco. Exatamente. Como dizia o outro sábio, muito famoso, Pedro, onde você vai, eu também vou, pois tudo acaba onde começou, no pó. Do pó viemos para o pó, vamos retornar. Comentei comigo mesmo, o que vai acontecer com o tolo, com o ignorante, também vai ocorrer comigo. Então, para que busquei me tornar mais sábio? Quem falou isso aqui? O Shilomo. O Salomão. No livro que ele escreveu depois que ficou velho. Porque no livro que ele escreveu quando era novo, ele só sabia falar da Sulamita, como seus cabelos eram parecendo as cabras de Gileade.
Mas quando ele ficou velho, seu pescoço é como a torre de Davi. Não sei o que significa, mas é bonito demais isso aí. Deve ser bonito. Eu acho que ela devia ser, como eles falam que ela era africana. Ela era africana, dizem que ela foi escrita para a rainha de Sabá. Vai que lá tinha aquele de colocar as argolas no pescoço, né? Deve ser por isso que ele falou que o seu pescoço parecia a torre de Davi, porque quem vai a Jerusalém e vê a torre de Davi, se é que é aquela torre, vê o que ele falou. Não tem nada a ver com o pescoço da Sulamita. Mas, enfim, quando ele ficou velho, ele escreveu o Kohelet, o livro do Eclesiastes. E concluí que também isto é coisa vã. Aí eu falo, vaidade. Coisa vã, coisa que passa. Pois não restará lembrança tanto do sábio quanto do nécio. Pois nos dias do futuro tudo será esquecido. Porque será a morte do tolo igual a do sábio? Odiei então a vida e o trabalho sob o sol realizei, e desgostou-me, pois tudo é vão e frustrante. Estava deprimente. Já imagino ele deitado assim, uma garrafa de uísque de um lado, televisão ligada no ratinho. Para acabar a vida do cara de verdade. Aí, ao invés do uísque, ele estava tomando cachaça. Aí não vai dizer essa cachaça. Chama o ratinho, você consegue sorrir. Ouvindo o Raul, né? Ouvindo o Raul, tomando uma garrafa de uísque pela metade. Eu vou morrer, tudo que eu fiz não serve para nada. E quem pode saber o que será do sábio ou do tolo? Ele governará sobre tudo que constitui o trabalho debaixo do sol, toda a sabedoria que apliquei, isto é, sem dúvida frustrante. E meu coração desesperou-se por todo o trabalho que fiz debaixo do sol, pois eis que um homem que trabalha com sabedoria, habilidade e honestidade, e alguém que para isso não se esforçou, terá que entregar sua porção. Não, ele vai ter que deixar a porção dele para o que não construiu nada, para o outro que não sabe nada. Que resultado tem, pois, o homem em todo o seu trabalho sob o sol, da angústia de seu coração? Pois os dolorosos são os seus dias e sua ocupação esgotante, nem sequer durante a noite seu coração tem descanso. Por isso que eu disse naquela hora que sabedoria só tem razão de você buscá-la se você quiser passar para outros que estão se esforçando tanto quanto você, mais novos, e perpetuar aquilo. Senão morre com você da mesma forma. Você não vai ter feito nada pelo mundo. Aí ele fala assim: tudo é vão e frustrante. Não seria bom para o homem comer, beber e se deliciar no seu trabalho? Compreendi que isto só por Deus pode ser concedido. Quem deverá comer e desfrutar, senão eu? Pois para aquele que é bom aos seus olhos, ele concedeu sabedoria. Deus é quem concede a sabedoria. Conhecimento e alegria, e ao pecador incumbiu da tarefa de colher e acumular, somente para transmitir ao primeiro. Também isto é vão e frustrante. Para tudo isto existe uma época determinada para cada acontecimento. Há tempo apropriado para nascer, para morrer, para plantar, para outro erradicar o que foi plantado. Tempo para exterminar e outro para curar. Tempo de destruir o outro e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras ou para ajuntá-las. Um tempo para abraçar e outro para conter de fazê-lo. Tem uma hora que não se deve abraçar. Se conter em abraçar. Tem hora que não se deve abraçar. Tem hora que se deve abraçar. Mas esse abraçar é o que? Abraçar a pessoa? Consolar. Abraçar uma causa? Não, abraçar uma pessoa, tem hora que não é hora de abraçar. Por exemplo, se o pai corrige uma criança e imediatamente a mãe vai abraçar, o que aconteceu aqui? Você desautorizou. Mas tem hora que é hora de abraçar. Ok? Tem hora que, por exemplo, o próprio pai, depois de exortar a criança, dá um tempo, daí vai e abraça a criança. E aí explica por que exortou esse menino. Tem hora que não se deve abraçar. Tem hora que se tem que abraçar. Um tempo para buscar e outro para
Abandonar, mas que coisa terrível. Tem hora que tem que abandonar? Tem hora que tem que abandonar. De novo, pegando a criança como exemplo. Tem hora que a criança está fazendo birra e você tem que deixar ela ali e não dar bola para ela, porque tudo que ela quer é que você fique ali chamando a atenção. Okay? Você tem seu filho, está no tempo de ficar com ele, que outra vez, quando mais tarde, você vai ter que soltá-lo. Exato. Então, tempo de abandonar e tempo de buscar. Tem hora em que você tem que deixar ele ir. Né? Tempo para rasgar e outro para costurar. Tem hora que tem tempo de rasgar? Tem tempo de rasgar. Mas tem tempo de costurar o que foi rasgado. Tempo para manter o silêncio. E tempo em que silêncio é tudo que você não precisa. Tempo de se pronunciar. Tempo para amar e outro para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Que proveito advém para aquele que labuta sua tarefa? Percebi-me das tarefas estabelecidas por Deus para a ocupação do homem. Tornou bela cada coisa conforme seu tempo. Estou lendo o capítulo 3. Olha, essa é o tempo de lembrar. Teve uma época que foi o tempo de adquirir. Agora está a época de usar o que adquiriu. Justamente. 11. Tornou bela cada coisa conforme o seu tempo. Quer dizer, tem coisa que só é bonita no seu tempo. Seu tempo. Por exemplo, o tempo de Salomão falar dos cabelos da Sulamita foi quando ele era novo. O cabelo era bonito. Quando o cabelo era bonito. Agora ele ia falar: olha, Sulamita, como você é inteligente. Você é muito simpática. Aí ela vai falar assim: você é muito bonito, Salomão. E ele ia responder para ela: você também é muito simpática. Falou que parecia uma égua, né? Vai falar que parece uma égua agora nessa idade aqui, a mulher vai ficar brava com você, né? Mas na época ela achava bonito. Há tempo de tudo. Pomba minha, né? Ele fala, tempo de tudo. Tempo de apreciar aquilo que cada fase da nossa vida nos faz apreciáveis. É que Salomão acumulou o amor dele, né? Isso. Ele na velhice vinha soltando. Soltando. Olha, agora olha só. Então cada coisa é bom no seu tempo. Bom no seu tempo. Também, o 12. Percebi que nada lhe é melhor que regozijar na prática do bem por toda a extensão de sua vida. Também que comer e beber e poder alegrar-se com o seu trabalho é uma dádiva do Satanás. Não, é uma dádiva divina, é o que está dizendo aqui. Comer, beber e se alegrar com o seu trabalho é uma prática, é uma dádiva divina. Dom de Deus. Dom de Deus. Dádiva divina. Porém, o mesmo Salomão vai falar nos Provérbios: não estejais com os beberrões de vinho e com os comilões de carne. Mas como assim? Beber vem da parte de Deus? Exato. Parcimônia. Aprecie com moderação. Seria o primeiro não tem nada a ver. Não necessariamente, porque você não precisa estar bêbado para ser um escarnecedor. E nem precisa se tornar um escarnecedor porque você bebeu algum vinho.
Então, são coisas diferentes. Mas o Salomão vai falar que o vinho, em demasia, conduz à libertinagem. Tá? Pode falar, Rabir. É tirar, debochar, isso, tirar sarro, debochar de uma coisa exagerada. É diferente de brincar. Brincar é uma coisa, né? Brincar é uma coisa, é sadia. E debochar, ofender, né? Também, comer e beber é uma dádiva divina, ok. Compreendi que tudo foi feito por Deus, que tudo que foi feito por Deus é eterno. Nada lhe podemos acrescentar ou subtrair e nos impregna no seu temor. Tanto o que já passou como o que virá a ocorrer já existiu. Ou seja, a nossa história é uma mera reprise de todas as histórias que nos antecederam e que ainda vão acontecer, e projeção de todas as que ainda acontecerão. A sociedade está encenando a mesma peça há 6.000 anos. Mudam os atores, mas os personagens continuam os mesmos. Exatamente. Tudo a mesma coisa. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Porque somos como os nossos pais. Constatei também que sob o sol, ao lado da justiça, há perversidade, e ao lado da retidão, há iniquidade. Justiça e perversidade andam lado a lado, retidão e iniquidade também andam lado a lado. Comentei comigo mesmo, ao justo e ao perverso trará Deus julgamento, pois há um tempo para ponderar cada assunto e cada feito. E aí, deixa eu ver se aqui o texto. Daí fala novamente sobre a morte. Em relação aos filhos do homem, murmurei, Deus os escolheu, embora sejam semelhantes aos animais. Pois o que acontecerá a um ou outro conduz ao mesmo resultado, sendo a morte de um igual à morte do outro. Ou seja, não há vantagem nenhuma na sabedoria. Uma vantagem como aquela que Bilam quis obter. O que aconteceu com Bilam no final da Paraxá? Bilam morreu. Seguiu o seu caminho, fala o texto? Não. Bilam morreu. Bilam morreu. A gente poderia ficar aqui lendo Eclesiastes até amanhã, mas eu vou adiantar o assunto e vou lá para o último capítulo de Eclesiastes, Eclesiastes 12. Porque todo o livro de Eclesiastes trabalha a mesma coisa. Por que eu estou aqui? O que eu fiz? Tanta coisa que eu fiz, tanta sabedoria que eu tive, meus 500 e tantos livros da minha biblioteca. Ele vai perguntar, para quê? E aí ele vai responder lá no final. Versículo 13 do capítulo 12. E tendo tudo isto sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Finalmente ele chega na conclusão final. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois nisto consiste o dever do homem. Porque todos os fatos, mesmo os mais ocultos, quer sejam bons ou maus, finalmente por Deus serão julgados. E tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Ele fala de novo uma outra conclusão final. Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele repete de novo. E qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Para que serve a sabedoria? Para nos tornar tementes. Quanto mais eu estudo, mais eu adquiro conhecimento, mais indesculpável eu me torno diante da postura que eu assumo na minha vida. Aquilo que os nossos sábios nos deram estão à disposição de todos. Fragmentos deles, fragmentos pequenos deles, na maioria das vezes mal interpretados, estão na internet, para quem quiser ler.
E quando eu pego aquele princípio e tento acomodá-lo numa ideia pré-concebida, está estabelecido o princípio da idolatria. E é por isso que a luz dos nossos sábios e o calor de sua fogueira deve ser obtida por radiação. Vivemos numa sociedade gélida, fria. E aí, porque nós vivemos numa sociedade fria, precisamos da luz dos nossos sábios. Precisamos da fogueira deles. Mas ao mesmo tempo, precisamos estar na zona habitável em torno da fogueira dos sábios. O que é a zona habitável? Usando a linguagem da astronomia, é dito que cada estrela do universo possui em volta de si uma zona habitável. Ou seja, é aquela distância, nem quente nem fria. É aquela distância em que um planeta pode estar para que a vida se desenvolva, pelo menos a vida como nós conhecemos, se desenvolva naquela situação. Se a Terra estivesse no lugar de Vênus, ela seria um pedaço de carvão incandescente. Se a Terra estivesse no lugar de Marte, seu próximo vizinho, ela seria gelada e sem vida. O fato da Terra estar exatamente no lugar onde ela está, torna ela um planeta habitável e que tenha condições de suportar a vida como nós a conhecemos. Da mesma forma, se nós nos aproximarmos demais da estrela, se aproximarmos demais, queremos ser o que não somos, queremos estar num lugar que não foi feito para mim, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Está fora de sua zona de segurança. O que significa, Yaakov? Que a minha armadura não serve para você. E nem a sua serve para mim. Esse é um princípio que um pequenino pastor de ovelhas ensinou a um rei. A sua armadura não serve para mim. Mas ele não falou que a sua armadura é ruim. Ele falou, a sua armadura, eu não consigo me mexer com ela. Ela é muito grande para mim. Ela vai me atrapalhar. A minha arma é a minha funda. É aquela com quem eu tenho habilidade de lidar. Ok? Seja um ótimo balconista, mas não seja um péssimo gerente. É melhor você ser um ótimo executador de uma tarefa que é uma tarefa que você domina, do que você tentar estar numa situação que você não consegue levar por muito tempo. É por isso que a própria postura nossa diante daquilo que as pessoas gostam de chamar de ortodoxia, ela precisa ser coerente com aquilo, o tipo de vida que você não apenas gostaria, mas que você consegue levar. É uma coisa muito pessoal. Pessoal. O importante é que você esteja numa zona de segurança e que, independente de qualquer postura mais ou menos ortodoxa que você vai encontrar dentro do amplo espectro da halahá judaica, que você não pode fugir dela e achar que você vai fazer uma halahá para você, aí também não adianta. É você quem vai dizer, não, isso não concordo, né? Que é o judaísmo fast food, onde você escolhe o que você vai comer ali. Não. Mas você precisa saber, na hora de montar o seu prato, quanto você vai pegar de cada coisa. Quanto você vai pôr de salada, quanto você vai pôr de carne. Salada, arroz. Salada é fácil de administrar no nosso corpo. O arroz, um pouquinho mais difícil, fácil de administrar. Daí vem a carne. Importante, mas não tão fácil de administrar. Quanto mais velho eu me torno,
mais difícil o corpo vai ser de administrar a carne que eu como, porque é pesada, mas é altamente nutritiva. E depois vem o tempero. De tudo isso, onde estaria a Kabbalah? No tempero. Hã? No tempero. A Kabbalah é maravilhosa se você entende ela como a sabedoria dos sábios. Não a minha sabedoria, a dos sábios. E eu vou usá-la, pitadas dela, para tornar a minha comida melhor. Você vai assar uma carne. A carne é maravilhosa. Quem não gosta de carne? Dificilmente alguém não gosta de carne. Os vegetarianos não gostam, enfim. Mas quem gosta de carne sabe que carne é uma coisa maravilhosa. Você vai servir uma carne sem sal? Não é a mesma coisa. Nós estamos habituados a nos alimentar com tempero. No mínimo, o sal. Se eu tiro o sal, eu perco o prazer. 50% do prazer vai embora. Uma salada, também. Você vai colocar um azeite, você vai colocar um pouco de vinagre, limão, dependendo de como você gosta, um pouquinho de sal. Mas algumas pessoas gostam sem tempero. Por quê? Porque elas aprenderam a apreciar o sabor natural da comida. Eu, por exemplo, gosto de café sem açúcar. Estou tomando agora café sem açúcar. Aliás, está frio. Esfriou o café. Sem açúcar sim, frio não. Não, tá bom. Que ficou aqui, está muito frio, esfriou sozinho. Café sem açúcar. Quase a grande massa das pessoas coloca açúcar no café. Mas quem gosta de café, como alguns gostam, e que já estão acostumados a tomar café sem açúcar, quando vai tomar com açúcar, fala, mas meio que estragou o café. Não estou sentindo mais o gosto do café, estou sentindo o gosto do açúcar. Mas eu tomo café com açúcar. Quando é para comer com pão, quando é para tomar café, uma refeição. Mas quando é para tomar só o café, eu prefiro sem açúcar. Tem tempo, tem coisas que são para determinada hora. Ok? Tudo tem hora. Se eu tomo uma cerveja de vez em quando, ou um vinho na hora do almoço, ou reúno os meus amigos depois da Havdalah e tomo alguma coisinha, é uma coisa. Levantar de manhã, antes de tomar café, abrir a geladeira, pegar uma mata de cerveja e tomar, não é a mesma coisa. É preciso trazer rituais para a vida. Os rituais nos protegem. Eu vou tomar. Se for em cima de uma mesa, junto com os meus amigos, na minha casa, na segurança de uma situação, enfim. Os rituais nos protegem. O contexto me protege. Eu preciso trazer contexto para aquilo que eu faço. Tudo na vida precisa ter contexto. Quando eu descontextualizo as coisas da vida, eu me torno refém do acaso. E quando andamos distraídos, só o acaso vai nos proteger, já disse uns outros sábios aí. Só o acaso vai nos proteger enquanto andarmos distraídos. A ideia é não andar distraído. É ter o espírito sempre alerta. É discernir o momento que estamos vivendo. Porque quando perdemos o discernimento do momento, tendemos a nos exceder, a perder as reservas, a perder a capacidade de crítica. Então, o ser humano é um bicho difícil. É um ser complicado, complexo, que Deus colocou nesse mundo, que é a projeção da própria complexidade divina, só que em menor grau. Então, porque somos seres tão complexos, somos tão diferentes uns dos outros, é preciso colocarmos nossa vida, contextualizarmos nossa vida. É importante isso. O princípio da contextualização da minha vida. Trazer a minha vida para dentro de um contexto. Saber para que vivemos, por que acordamos hoje, qual o objetivo maior da minha existência.
para que não sejamos como uma garrafa PET no porta-mala de um carro vazio, que bate de um lado para o outro, rola para um lado para o outro. Buscamos a unidade na diversidade. Somos diversos, e graças a Deus porque somos diversos, porque podemos dar a cada um, ou podemos assumir cada um de nós, diferentes níveis ou tipos de responsabilidades, dentro de um contexto. O importante não é saber se você é um coração, um rim ou um intestino dentro do corpo. O importante é saber se você está funcionando bem. Eu sou um intestino. Eu queria ser um coração. Mas você está funcionando bem como intestino? Estou. Graças a Deus, o coração agradece. Porque no fim, o intestino vai parar e por fim o coração vai parar junto com o intestino. Cada um de nós precisa saber exatamente qual é a nossa função dentro da existência. Antes de querermos ser o que não somos. Mas no mundo onde likes e visualizações é o que faz da gente feliz, então eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero saber o que dá mais like e o que dá mais visualização. Eu quero uma vida baseada no hashtag. Máximo da carência. É a terceirização do sucesso pessoal. É viver em função dos likes, em função dos comments, né? E aí, como dizia antigamente, o diabo curte. Jesus comenta e compartilha. Sabe aquela coisa de classificar as pessoas? Pô, não é só curtir, não. Comenta e compartilha. Me promova. Aquela história que eu estava vendo essa semana de um casal que estava brigando assim e tal, mas para mostrar que os amigos que estavam viajando sorri para a foto, faz uma. Como é que chama? Um selfie. Uma selfie. Estamos no Havaí, tá? Cabeça feliz, mas brigando. Exato. É só para a hora da foto. Isso. Então, eu acho que se o Bilan tivesse um Facebook, ele ia dar um prêmio a cada 1000 likes que ele tivesse no seu post. Para cada um. Portanto, o que eu quero terminar o nosso shiur de hoje, hoje o shiur não foi um shiur instrutivo, foi um shiur meditativo, elucidatório, né? Não teve um teor assim teve de ensino, mas não teve assim, como é que eu vou dizer, de estudo, né? Porque às vezes é bom parar de estudar por alguns dias, não muito. Não, o cara vai falar, tá vendo, mulher? Eu falei pra você que eu tenho que parar de estudar tanto, eu não estou estudando muito. Ele olhou pra você quando eu falei assim. Tô brincando. Porque a ralá cresce quando? Descansa. Mas tem que primeiro bater bastante. A mesinha tem que ficar tempão lá. Aí depois. Depois assa. Então tem hora de bater, tem hora de misturar, tem hora de deixar crescer, tem hora de bater de novo, tem hora de deixar crescer de novo, e aí tem hora de assar, e aí tem hora de comer. Não, tem hora de esfriar. Aí tem hora de comer. Mas, às vezes, é preciso que paremos um pouco de absorver conteúdo para ruminarmos o conteúdo. Senão é muita informação e ela se perde. Se perde. Você vai guardar 10% daqui. Vai guardar 10% e você vai ficar igual um papagaio citando o que você leu ontem. Botando vídeo no YouTube com aquilo que eu aprendi ontem. Que
É como se eu fosse passar para Paraxá de Balaque hoje e ontem à noite eu ficasse vendo o site do Beit Rabat para saber o que está dizendo lá nos comentários da Paraxá. Até porque o objetivo aqui que o Senhor nos ensinou Uhum. é não perder o temor. Não perder o temor. Se tem muita informação, Não tem como. Não faz sentido. Então, o princípio do conhecimento é assim. Eu como. Depois de comer, eu... Pode falar durmo, que você for com vontade de falar. Depois que eu como, eu durmo. Não é isso? Mas é bom. Quanto mais você come de uma vez só, mais tempo você tem que dormir. Então, o melhor é não comer demais para dormir menos. E para continuar comendo depois. Continuar trabalhando. Porque não tem aquele que vai ser o sucuri, que vai comer um boi de uma vez só e não vai conseguir andar. Aí vai hibernar por 2 meses para acordar e falar qual é o próximo boi que eu vou comer agora. E aí dorme de novo. E perde-se 2 meses acordando para comer um boi e dormindo 2 meses. Isso é vida? Não, isso é a vida do sucuri. A minha não é assim. Eu quero poder comer o suficiente para continuar acordado. Ou para dormir um pouquinho, dar um cochilo e acordar e continuar vivendo. Porque, de fato, o objetivo da alimentação é nos manter vivos e em movimento. Mas quando a alimentação é excessiva e sem regras, ela serve só para me derrubar, ao invés de me manter vivo. Ou seja, o extremismo ele pode te derrubar. Te derruba. Assim como relaxamento também te derruba. E é o que acontece com as pessoas que estão em processo de techuvá e querem adotar uma postura radical, de imediato. Primeira coisa que elas querem saber é, por exemplo, onde ela vai encontrar o Zohar em português para ler. E o que é perigoso é a gente transformar esse conhecimento e dar uma de Bilam e vender sonhos, como você falou aqui. Vender ilusões. Eu vou chamar a atenção para mim porque eu conheço mistérios. O maior presente que Deus poderia nos dar não é conhecer os mistérios, porque isso ele deu até para Bilam. O maior presente que Deus pode nos dar é a nossa capacidade de transformar em realizações, em fatos, aquilo que absorvemos na forma de teoria. É isso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E no fim de tudo, qual é a conclusão de Shilomo? Teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É isso? Esse é o nosso shiur de hoje. Lembrando que na próxima semana estaremos fazendo os nossos shiurim semanais. Assista os nossos outros vídeos que estão no nosso canal. Os nossos canais agora os nossos vídeos estão divididos em playlists, tá? Primeiramente, playlists de acordo com o nome dos vídeos, né? Shiur semanal, Shiur do Shabbat, Kolel, Meditação Shabbat Shalom e Parashat Shavua. Mas agora eu tenho trabalhado os vídeos por temas. Então o primeiro playlist que tem lá é Mashiach, mitos e verdades. Ou mitos e fatos. Acho que é mitos e fatos. Onde tem lá uns 5 ou 6 vídeos só sobre Messias. Sobre Mashiach no céu, não no céu, nascimento virginal, tudo isso aí está naquele playlist. Vamos fazer outros playlists sobre temas semelhantes. Eu quero pedir a você que inscreva-se no nosso canal para que você possa receber outros vídeos assim que eles forem sendo feitos. Por quê que eu digo isso? Porque à medida em que os vídeos vão se tornando mais antigos, eles vão saindo da exibição do canal. E aí você, às vezes, quer saber uma informação e você não sabe que já tem, inclusive, um vídeo lá sobre esse tema. Então é importante que você que está estudando no nosso canal, hoje tem 175 vídeos no nosso canal. Então, procure na listagem geral dos vídeos os diferentes temas que você quiser
Tá? E se você quiser também enviar sugestões sobre temas que poderíamos vir abordar em outro shiurim, você também pode fazer, ok? É isso. Que o Eterno abençoe a todos nós. Shalom Lekulam. Shalom Tzadikim.